Bom dia, espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui na edição de número 48 do Vida Inteligente Interativo, uma ideia que nós tivemos há cerca de 2 meses, um pouquinho mais, e que tem sido bastante gratificante. Ainda ontem à noite, no programa Vida Inteligente, na TV Floripa, Canal 4, a gente falava sobre o sucesso, não nesse aspecto que os outros almejam, mas o sucesso, esse ponto de encontro que está já se tornando um vício, digamos assim, um vício saudável, né? Então, bom dia, Délia, bom dia, João Carlos, José Carlos, bom dia, Lisa, Paula Junqueira, Silvia Renata, Délia da Mata, Walter Santos, Júlio Correia, Márcia Carromber, Francisca, Pablo Augusto, André Luiz, Evandro Luiz, Enio, e mais 2 pessoas que ainda não se identificaram com o nome correto. Ontem surgiu o tema que se apresentou para a gente conversar. Até quando aparece o tema, e como é que aparece o tema? Até o Jorge tinha falado: Grego, você tem que fazer um dia um programa para falar como é que você intui as coisas e assim assado. Eu falei, não sei, nem vou abordar, porque é uma coisa que não tem explicação, né? Simplesmente a coisa se apresenta e pronto, eu vejo, se apresenta onde? Na minha cabeça, na frente, não sei. Se apresenta o tema e aí vou atrás para debater esse tema, né? O tema se apresenta para ser debatido. Não é nada de mágico, não é nada de fantástico. Acho que todo mundo tem as suas capacidades, as suas intuições. E quando apareceu ontem o tema silêncio e solidão, falei, caramba. Até quando eu comentei de noite com o Jorge lá no TV Floripa, ele falou, puxa, um tema forte, né? Ele até ficou de vir aqui. Vamos ver, de repente, como ele sempre chega atrasado, pode ser que chegue, pode ser que não. Então, mas de qualquer forma, nós vamos tocar como a gente vem tocando sempre. Bom dia, Minoro, bem-vindo também aqui, né? Francisca, Júlio Correia também já está cumprimentando. Bom dia, Lígia também, que acabou de entrar. E eu estou dando... sim, deixa eu passar o link para a nossa querida Giane lá da Suíça, que está querendo entrar de lá direto e não tem o link. Eu estou mandando o link sempre, mas tudo bem, ela vai conseguir agora entrar, né? Daqui a pouco, se aparecer o nome da lei, já vamos saber. Então, esse tema que apareceu, o silêncio e a solidão, é muito importante. E hoje nós vamos tratar, assim, por exemplo, a solidão. Vamos desmistificar ou desmitificar, ou então nós vamos tentar sublimar. Tentar não, a gente nunca tenta. Nós vamos procurar sublimar essa questão da solidão. Esses ouvidos, que a lei continue permitindo que eles continuem ouvindo muito bem, como tem ouvido, ficam ouvindo sempre, bom dia, Nilton, ficam ouvindo sempre pessoas dizendo, eu me sinto só, eu sou solitário, eu sou solitária. Aquele parece que não precisa nem ir em Israel. Aqui no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer esquina, sua vizinha mesmo, é o muro das lamentações. Pessoas que se sentem sós, pessoas que se sentem solitárias. Mas não vamos abordar esse aspecto. Isso aí é cada um sabe de si, cada um sabe das suas carências, cada um sabe dos seus anseios, cada um sabe das suas necessidades. E eu não entro no mérito dessa questão. Esse tipo de solidão eu não tenho, não quero e jamais terei, né? Paula disse que ninguém sofre de solidão com o Facebook. Sei lá, pode ser que eu sofra, né? Eu conheço um monte de gente que vive cercado por pessoas, no trabalho, nas amizades, mas se sente só. Isso aí é de cada um, isso aí não tem. Mas essa solidão que a gente vai tratar aqui hoje, ela é muito importante nesse processo de tudo isso que a gente vem tratando aqui no Vida Inteligente todo esse tempo, esses 8 anos, e também aqui no Interativo. Deixa eu ir acompanhando com vocês aqui para a gente não se perder hoje aqui, né?
Porque quando eu estou com vocês é fácil a gente fazer interatividade. Aí quando tem mais gente aí fica mais difícil. Aí nós temos que acompanhar de outra forma. A Nilta diz, o que geramos inconscientemente, soubemos que são coisas que temos que melhorar, avaliar e empurrá-las com a barriga ou fingimos que não existe. É uma crítica em primeiro lugar para mim. Ótimo. Délia da Mata. Saber ficar só e saber calar é importantíssimo para a tomada de consciência, análise de problema, autoconhecimento e todos os outros assuntos que falamos esta semana. Vocês veem como as coisas vão se casando? Os assuntos aparecem como se fosse uma sequência. Alguém ditando, olha, fala isso agora, fala aquilo, complementa com aquilo. Isso que é importante. Boa percepção, Délia. Bom dia, sem nome. Lisa, não tenho Facebook e não me sinto desconectado de nada. É isso aí. Claro, cada um sabe de seus instrumentos. A Nilta diz que é somente na solidão que crescemos, senão como avaliarmos todos os aspectos da vida, como estamos evoluindo ou o que precisamos mudar. É um balanço geral da vida. Bom, isso que vocês estão falando, que a Nilta está falando, é uma verdade, porque nesses momentos a solidão ela é importantíssima, porque muita gente tem medo dela, né? Tem medo dela sem perceber que, na verdade, esse medo é de descobrir. Valcir de Jaraguá do Sul. Então clique em cima do seu nome, Valcir. Clique em cima do seu nome, seleciona e coloque Valcir. Bom dia e bem-vindo. Esse momento da solidão, que as pessoas têm medo, que se sentem sozinhas, é o momento mais importante de qualquer pessoa, de qualquer ser. E nesse momento, ele não tendo com quem compartilhar, ele não tem outra alternativa a não ser compartilhar com si mesmo. O grande inconveniente é que as pessoas têm medo delas próprias. Esses medos que elas aludem a outras coisas, na verdade, são fugas. Tem medo de se conhecer, tem medo de descobrir, não é o termo exato, os seus podres, né? A própria pessoa tomar consciência dos seus podres. Eu acho que existe, eu acho que eu sou assim. Mas quando esse acho que eu sou assim se apresenta, aí a cobra fuma, como diz. Deixa eu ver o que diz a Giane, se conseguir entrar. Consegui, deve ter conseguido, já vamos ver já. Então esses momentos de solidão é um momento praticamente de todas as respostas. É a oportunidade que o universo, a lei, seja lá o que você queira usar de nome, de analogia, é o momento que você começa a escutar a si próprio. É uma meditação sem fechar os olhos, sem fazer posição de yoga, sem fazer coisa nenhuma. É um momento que você deixa a sua mente fluir nesse silêncio que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Então a solidão, ela é maravilhosa. Primeiro que nós estamos falando nesse prisma, nesse ponto de vista. A outra solidão é carência e problema de cada um que deve ser tratado de preferência com um especialista. Com terapia, porque não adianta você tentar acabar com a sua solidão arrumando um companheiro, arrumando uma companheira. Isso não é acabar com a solidão. Conheço muita gente que arrumou e continua mais só do que antes, né? Porque não era isso, não era bem isso que eu queria, não é assim que eu imaginei, e aí pronto, arrumou um grande inconveniente porque não soube como sublimar a sua solidão. Solidão e inconsciência, como é isso? Não sei o que você está falando, Paula. Procure expressar melhor para eu tentar entender. O Pablo diz que na solidão escutamos a voz do silêncio, o apelidado eu interno. Tá. Estamos chegando lá. Boa, Paulo. Minoro, na solidão você vai se conhecer. Perfeito. Délia da Mata, esse é o medo maior da humanidade, ficar sozinha. Ficar sozinha do quê? Ficar sozinha perante si. É onde a gente se desnuda para nós próprios, né? A gente tem vergonha a gente não tem vergonha de se ver nu no espelho, assim, vendo isso aqui, o que a gente tem, mas quando a nudez é interna, aí pronto, ninguém fecha os olhos, não quer nem ver. Boa tarde, Jane Keller, bem-vinda. Para Giane é boa tarde, porque lá na Suíça já é tarde. Bem-vinda. Nilta, a solidão é o melhor remédio para a dor, uma vez que desvendamos sua causa e a trabalhamos também. Cada um sabe onde buscar, sabe quais são seus anseios, as suas carências. Júlio Correia, aqui ainda de manhã, está brincando com a Giane.
Délia da Mata, exato, ficar só consigo mesmo. Escuto isso tanto das pessoas. Então é assim. Vamos fazer um complemento agora de uma coisa que eu escrevi aqui hoje de manhã, antes de começar o programa. E quando tomamos consciência do todo, sublimamos o sentimento de solidão. Olha a importância do que está escrito aqui. Quando tomamos consciência do todo, nós sublimamos todo o sentimento de solidão. Sublimando o sentimento de solidão, sublimamos o sentimento de egocentrismo, ou o que leva ao egocentrismo. Se deixamos de ser solitários, de ter sentimento de solidão, de nos sentirmos sozinhos, de nos sentirmos de nos sentirmos detalhe, se ainda não nos sentimos no todo, passamos com aquele conhecimento de volta ao todo. Estamos então seguros. Não mais nos preocupamos conosco mesmo. Começamos a nos preocupar agora com outros. Nós nos voltamos para fora. Nós buscamos essa busca em nós. Essa busca do nós não egocêntrico. Nós não egocêntrico. Porque desse modo não existe esse nós. Mas por uma lei natural de evolução, por uma lei natural das coisas. Então, quando tomamos consciência do todo, a gente deixa de ser egocêntrico e a gente passa a ter consciência de que não estamos sozinhos, mesmo não tendo ninguém do nosso lado. Ficou claro aqui mais ou menos? Tá, vamos ver aqui como é que está o nosso bate-papo aqui. No após-morte, a Nilta diz que no após-morte estaremos absolutamente só com nossos atos. Então, desde já podemos nos acostumar com essa boa companheira, sim. E do outro lado, nós não temos vantagem. Segundo, não sei, nunca estive lá, eu não lembro, se eu estive, não lembro. Então, aqui nós temos ainda um corpo, nós temos uma cabeça, nós temos uma mente que pode modificar isso tudo, né? Do outro lado, já parece que não é bem assim. A solidão seria uma atividade consciente, diz a Paula Junqueira. Não sei se é uma atividade consciente. Às vezes ela se torna inconsciente de tanto você falar nela, fica enraizada no seu subconsciente, no seu inconsciente, aí ela passa a ser uma companheira inseparável da pessoa. Travou tudo aí? Reinicia, não? Dá um F5 aí, Odélia. Bom dia, Simone, bem-vinda. Se estou na sala, o grego travou. Alguém não aconteceu com ninguém. Tá. Bom dia, Lu. Bem-vinda. Vamos dar sequência, então. Nós estamos falando aqui, para quem chegou agora, de solidão e silêncio. Duas coisas que causam medo às pessoas, mas que não são nada de botar medo. São ferramentas importantíssimas para o nosso caminhar, para a nossa ascensão, para a nossa iniciação, para o que vocês quiserem, aquilo que todos nós almejamos. Nós vemos que dentro de todos os grupos, em todas as situações, precisamos perceber a atitude de cada pessoa. Isso é importante no aprendizado, hein? Está tudo dentro do tema. Nos grupos, nas sociedades que se fundem em pequenas aglomerações, que nem aqui, as pessoas se encontram pelos seus interesses, pelas suas capacidades e formam pequenos grupos como se fossem, na realidade, almas, não realmente almas-grupo, como costumamos dizer, mas as almas, grupos no sentido em que elas estão numa mesma etapa de evolução. Então nós estamos aqui, nos reunindo, acabando pelo menos às 10h30 da manhã, com essa sensação de solidão de cada um, né? E cada um pode, segundo as suas possibilidades, dessa forma, entrar em outro estado vibratório para começar a deixar de ser solitário. O que nós fazemos aqui no Vida Inteligente é levar a todos a um estado de consciência impregnados do mesmo perfume, falando a mesma língua. Então, cada um, de acordo com as suas possibilidades, entra no outro estado vibratório e começa a deixar de ser solitário, mesmo não percebendo que tipo de solidão é essa que você sente e não compreende, né? Às vezes as pessoas dizem: nossa, eu tenho 500 pessoas do meu lado, mas me sinto só. Olho para o céu, olho para cima, né, para as estrelas estão em todo lugar, mas a gente olha para cima, né? E aquela sensação de que eu estou só, eu estou longe de casa, essas coisas. Então, precisamos tomar consciência primeiro,
E para nós tomarmos consciência, temos que aproveitar esse sentimento de solidão, que nós somos todos portadores, e darmos permissão para que essa solidão se manifeste, e ao se manifestar, a gente force-a que se desnude. Desnudar a solidão é desnudar a nós próprios. Quem tem coragem, faça. Bom dia, Marli, tudo bom? Solidão é diferente de nostalgia? Totalmente, totalmente. Nostálgico é uma saudade. Eu sou um cara nostálgico. Eu tenho saudade de muita coisa, mas é uma saudade sadia, uma saudade... eu gosto de ver que tudo aquilo que eu vivi, que tenho saudade, foi real. Então isso é bacana. Isso faz com que a gente se libere dessa sensação de solidão. Nostalgia é outra coisa, na minha opinião, né? Marli, estou precisando disso, deixar de me sentir só, não aguento mais. Tá aí, Marli, então conheça a Marli, conheça a outra pessoa que está dentro de você e que está querendo se manifestar, mas só como você vive falando e vive sempre ocupada, ela não consegue ser ouvida. Então, sugiro que você fique quietinho um dia, escolha um cantinho legal, sai, vai para uma praça, um lugar que seja bem aprazível para você e que seja silencioso, e permita ouvir-se dentro da sua solidão, descobrir que existe alguém que também é muito solitário, mas em relação a você, quer conversar com você e você não deixa. Quem sabe não seja por aí, né, Marli? Lu, solidão porque não sabemos que somos. É isso aí. Quando tiver consciência, já não tem mais solidão. Simone, acredito que os relacionamentos sejam o que tem de mais difícil hoje, por isso a solidão. Aí é que está. Se você, Simone, e todas as pessoas que acham que a sua solidão vai acabar com a presença de uma outra pessoa, olha, lê do engano, não faça essa besteira. É muito difícil dar certo suprir uma pseudo-solidão com uma outra pessoa. Às vezes ela vem te deixar mais solitária ainda, né? Diferenças de costumes, diferenças de hábitos. Enquanto cada está na sua casa, no seu ambiente, nas suas coisas, é uma história. Tem os mesmos ideais, os mesmos objetivos, aquele encanto. Coloca os dois juntos, aí vem os costumes, as manias, e começa a irritar um outro e a solidão começa a tomar corpo, né? Então não é bem assim. Nada, não pense que a sua solidão vai acabar por causa de um relacionamento. Vai conseguir um relacionamento, acaba com a solidão. Não é bem assim. Um dia vai falar, putz, aquele grego falando de manhã ali, ele tinha razão. Espero que você não precise fazer isso, né? Pablo Augusto, vocês não acham que a humanidade coloca a sua solidão nas costas do Avatar? Não sei, acho que não. Cada um... Solidão não. Solidão não coloca nas costas do Avatar e nem de ninguém. Eu acho que coloca esperanças, que não é o caso de hoje. Esperança é outra história. O ser humano vive de esperança. E o ser humano é daquele ditado, a esperança é a última que morre, então ele sempre tem esperança porque ele está correndo atrás. Avatar é salvador, ainda continua sendo salvador, nada a ver com solidão. Aí, salvar não tem nada a ver com solidão. Délia diz que o ser humano é incontestavelmente só, nasce só, vive só e morre só, e o outro lado é solidão. Sim, isso é verdade, mas essa solidão, ela só existe, vou voltar àquilo que foi falado, quando você não tem consciência do todo. Se você tem consciência do todo, você é o todo. Quem é o todo não pode ser solitário. Tá certo? A Paula diz, na maioria das vezes a solidão é bem legal, talvez porque ela abre espaço para tentar para outras pessoas, eu mesmo ao simplesmente passear, mas deve haver a solidão criativa onde é possível nos ater com algo que nos intriga. Claro, isso aí é permitir-se a ouvir-se, aí a solidão se manifesta e você sabe de onde ela vem, o que ela quer de você, e vocês se compreendendo se deixam de ser solitários. É hipotético, é cobração, você vai conversar um monte comigo. Nossa, e cada pau que você faz ideia. Estou me conhecendo, esse cara que está aqui dentro, cara, sei lá se é cara. Délia da Mata, precisamos aprender o quanto antes, pois necessitamos de solidão e silêncio. Sim, falou tudo. Precisamos de solidão e silêncio, exatamente para podermos iniciar
sem muita bagagem esse caminho. Nós queremos ir no caminho, mas não queremos levar as tranqueiras que a gente vem carregando todo esse tempo, né? Viram nessa caminhada quantas e quantas tranqueiras nós trouxemos. Se a gente tivesse usado as tranqueiras e deixado elas nos lugares onde foram os nossos aprendizados, beleza, mas a gente quer continuar carregando, é egoísta essas coisas, né? Então, tá aí o peso. Finalizando a questão da solidão, para a gente entrar no silêncio, a gente pode voltar a falar da solidão daqui a pouco. Solidão é um ato de concentração do ânimo. Simboliza a virtude humana da contemplação interior. Está aqui o segredo, está aqui a chave. A solidão simboliza a virtude humana de contemplação interior. Se você não consegue entender o que é contemplação interior, então vai ser difícil, por enquanto, você entender o que é solidão. Você vai continuar entendendo solidão aquilo que lhe falaram, vendeu, comprou, ouviram e pronto. Solidão não é da forma que as pessoas que nós todos vemos. Solidão é importantíssima, importantíssima. Nos momentos de solidão é que vem os insights. Eu, por exemplo, fico aqui, salvo a hora logo que termino o Vida Inteligente, vem amigos me visitar, né? Vem aqui bater papo, tudo isso aqui. Eu vou almoçar então. Depois eu volto para cá, me fecho de novo e fico na minha solidão. E dentro da minha solidão aparece intuição, aparece criatividade, as coisas que eu vou fazer, tudo. Então, se tivesse o barulho, se tivesse alguém conversando comigo, a minha mente estaria interagindo com a pessoa, com o ambiente, com o meio, e eu não estaria ouvindo a mim mesmo, né? Não que eu não devo ouvir os outros, mas você tem que ter o seu momento de solidão. O momento de solidão é um tesouro que você acha que está lá jogado no canto da sua casa e você acha que é lixo. Não. Solidão está lá, tira a poeira de cima daquele lixo e você vai achar o tesouro que está embaixo daquela poeira. Solidão baixo astral, solidão átmico. O que disse aqui a Adélia Matos? Da Mata falou e disse isso. Marli, só quero entender uma coisa: tudo na natureza é dual, somente no reino animal não. No reino hominal, claro que é no dual também. Solidão átmico, sei lá o que é solidão átmico, eu não sei o que é isso. Quem foi que falou? Não sei, eu não sei explicar. Isso aqui seria coisa para o Jorge. A Enio diz: cada solidão nos dá um tipo de entendimento que nos leva ao sofrimento ou à bem-aventurança. Eu não gosto muito dessa palavra sofrimento, né? Mas eu prefiro a bem-aventurança, mas é verdade, está aqui. Passando para dar um oi a Silvana, né? Cheguei agora em casa, as tarefas domésticas me esperam. Um grande abraço e vejo no YouTube depois. É isso aí, Silvana. Obrigado por ter passado na sala. Não vai nem tomar um cafezinho? Eu dei o nome de solidão átmico como percebendo a solidão do adepto que tem consciência do mundo átmico. Aí mas esse aqui, por enquanto é privilégio para alguns. Atman, você está falando do mundo do Atman antes do Budi, né? Mas pouca gente ainda tem consciência disso, Enio. Você já está num grau, acho que mais avançado. Então aqui nós temos que usar um linguajar mais coloquial, mais quarto sistema, como a gente diz aqui. Bom dia, Eliana Rotundo. Adoro, ela escreve, a solidão vivida positivamente. É quando eu consigo ser eu mesma. Pronto, Eliana. Peguem isso aqui que a Eliana escreveu, coloquem numa plaquinha e pendurem no seu espelho do banheiro ali, para você ler isso aqui todo dia. Vou repetir o que a Eliana escreveu. Adoro a solidão vivida positivamente. É quando consigo ser eu mesma. Pronto, putz, tá aí. Tá aí. Parabéns, Eliana, pela consciência. Bom dia, Viviane, tudo bem? O Pablo pergunta para o Enio se ele acredita nisso, tá? Na solidão átmica. Eu não sei o que é, portanto, não posso comentar. Então, vamos entrar agora na questão já falamos da solidão, e vamos entrar agora na questão do silêncio. O silêncio é importantíssimo. Solidão e silêncio, às vezes alguém vai dizer que isso aqui chega até a ser sinônimo, né? A solidão é quando você, óbvio, está só,
mas não necessariamente existe o silêncio. E o silêncio também é imprescindível. Acho que solidão e silêncio andam de mãos dadas. Viviane, no plano átmico não tem solidão. Ó, a Viviane deve saber do que está falando, eu não me meto. Silvana diz que o cafezinho fica para amanhã, amou o programa de ontem, concordou com o que a Liana disse agora e tchau, um bom dia para você. Isso aí. Então tá, vamos falar então, enquanto isso eu vou acompanhando o que vocês vão escrevendo também. A sugestão é que a gente principie a ouvir a voz do silêncio. A voz do silêncio comunica-se interiormente com o mundo espiritual. Voz do silêncio. O que é a voz do silêncio? Eu sei o que é a voz do silêncio. Eu não sei explicar, mas eu sei o que é a voz do silêncio. Porque dentro do meu silêncio eu consigo ouvir voz. Coisa que desde a minha infância, que depois eu achava que era canalização, o escambau, que alguém falava comigo, que era extraterrestre, que era espírito, que era não sei o quê. Na verdade era a minha voz interior, a minha voz do silêncio que falava nos meus momentos de quietude. E essa voz comunica-se interiormente com o mundo espiritual. Nos momentos de calma e recolhimento interior, aparta-se da vida corrente, cujos ruídos se extinguem para ele, que é a voz do silêncio. Em torno de si só existe o silêncio. Descarte tudo de si quando puder despertar recordações do mundo exterior. Sua alma inteira, quando você experiencia a voz do silêncio, sua alma inteira se vê inundada de paz pela contemplação do mundo espiritual. Eu ainda não consegui isso. Eu estou aqui compartilhando com vocês, né? Todos somos caminhantes, né? Porque eu estou aqui conversando que eu sou alguma coisa a mais, de jeito nenhum. Estou aqui para aprender também. Enio, mas já escutei as palavras a solidão do adepto. A solidão do adepto, Enio, aí dá para se entender. Isso aqui tá, se você ler, sei lá que grau você está, se você perceber, a solidão do adepto é mais do que necessária. A solidão, o silêncio que ele precisa, é disso que nós estamos falando agora. Esta contemplação silenciosa há de converter-se para o discípulo numa necessidade natural. Aprenderá então a amar o que nele verte o espírito. Desde então, desaparecerá a impressão que tinha de que o mundo do pensamento era menos real do que as coisas materiais que o cercavam. Principiará por manejar seus pensamentos como objetos colocados no espaço e virá um instante que as verdades descobertas no curso desse silencioso labor se lhe aparecerão como mais elevadas e mais verdadeiras que a pura realidade sensível. Experienciará em sua consciência que este mundo da mente expressa a vida. Antes, só seu ouvido percebia sons. Agora, sua alma austera ouve e responde a todos os sons e sons dos mundos hiperfísicos. A voz do silêncio nós estamos falando agora. Também numa linguagem interior se lhes revela. O discípulo se sente cheio de felicidade. Todos nós somos discípulos, né? Não precisamos estar ligados a absolutamente nenhuma associação, entidade, doutrina, nada. O buscador é discípulo. O discípulo se sente cheio de felicidade quando é chamado a viver em tais instantes. Por todo o teu universo se espalha uma luz que lhe vem de dentro. Uma luz que vem de dentro. Essa luz que a gente está falando aqui e que sempre falou, essa luz que existe em cada um de nós, todos, sem exceção, e que a gente faz questão de manter oculta pelas nossas nuvens, né? São os nossos medos, nossos receios, as nossas bagunças astrais, mentais, físicas. Já leio já. Deixa eu complementar aqui. O discípulo se sente cheio de felicidade quando é chamado a viver em tais instantes. Por todo o seu universo se espalha uma luz que vem de dentro. Para ele começa uma segunda existência, que aí é claro, uma existência nova. Forças divinas e uma divina felicidade o inunda torrencialmente. A voz do silêncio, a voz do eu imortal. A voz do silêncio é aquilo que a gente busca, é aquilo que está dentro da nossa solidão, que a gente procura ver essa solidão de outra forma. A voz do silêncio está na solidão e no nosso silêncio, assim que nós vamos chegar nessa voz do silêncio. E essa voz olha,
É nota 10. É nota 10 porque existe alguém mais amigo do que você mesmo de você? Não existe. Existe alguém que conheça mais você do que você mesmo? Não existe. Então, puxa vida, você já pensou em conversar com você mesmo? E esse ser que está aqui dentro de você, mostrar para você o que você precisa, o que ele quer te dizer há muito tempo e você não ouve? Puxa vida, caramba. Pessoa de maior confiança é você mesmo. Ah, só confio em mim. Então, pô, se você confia em si, dê uma oportunidade para você mesmo. Lisa diz, quando fico só com a mente trabalha muito, não consigo silenciar nada. Isso aí é normal, todo mundo, mas aí vai chegar uma hora que você vai conseguir. Viviane, o silêncio é difícil de se praticar porque a mente concreta não consegue parar. Aquietar para que a voz do silêncio, que é a mente abstrata, se manifeste. Isso. Na prática a teoria é outra. Não é fácil não. Não é fácil mesmo. Mas não é impossível. Enio, sou eu apenas, me apropriei de alguns conceitos ou termos, tá? Luiz, bom dia Luiz. Através da voz do silêncio, a ponte chamada Antakarana se faz presente. Mental inferior se comunicando com o mental superior. É a plenitude em ação. Boa, bem colocado. Mas isso, cada um se expressa de uma forma, porque cada um tem um grau de entendimento. Isso que é bacana no chat, na interatividade. Se eu não entendi o que fulano falou, Beltrano disse numa forma que eu captei. Isso que é bacana. Viviane, não falei de lutar contra. Falei que a mente concreta não para de falar. Aquietá-la é um desafio a ser conquistado para poder permitir a mente abstrata. Isso que foi um tema do nosso programa aqui. Na prática, a teoria é outra. É interessante que a gente sabe, né, aprende, mas praticar, putz, que dificuldade, né? Mas a gente chega lá. Simone, silêncio é o que somos. O Enio diz para a gente sentir o silêncio. Ok. Em atitude meditativa, complementando aqui, o discípulo, ou buscador, como vocês quererem, como vocês quiserem, às vezes o discípulo não soa bem para algumas pessoas, o buscador, não deve abandonar-se a uma torrente de sentimentos ou contentar-se com vagas impressões. O resultado dessa atitude seria dificultar sua marcha para o verdadeiro conhecimento espiritual. Voltando um pouco, quando eu começo a ouvir a voz do silêncio e quando eu fico na minha solidão, em outras palavras, olha só que diferença, hein? Vocês tinham uma ideia, uma completamente diferente de meditação. É uma meditação. Eu entro num estado meditativo e não preciso estar em posição nenhuma, não preciso fazer coisa nenhuma, simplesmente ficar na minha solidão, permitir que a minha solidão se manifeste e pedir que o silêncio também se manifeste. Então, quando isso acontece, quando eu consigo essa conciliação entre solidão e silêncio, eu estou em estado meditativo. E estando em estado meditativo, a voz do silêncio se manifesta. Em atitude meditativa, o buscador não deve abandonar-se a uma torrente de sentimentos ou contentar-se com vagas impressões. O resultado desta atitude seria dificultar sua marcha para o verdadeiro conhecimento espiritual. Às vezes a coisa começa a aparecer, né? A sua voz do silêncio começa a se manifestar, mas a sua mente concreta começa a interferir. Como hipoteticamente seria, como dizem, a pessoa começa a canalizar ou escrever, como é que se psicografia, e aí se ele fechar os olhinhos e ficar assim, parece que a coisa vem direita. Agora, se ele tentar influenciar aquilo que está vindo, pronto. É isso que nós não devemos fazer. Devemos deixar nosso pensamento vir, ir embora, sem interferir no processo, sem pensar de modo racional. Seus pensamentos devem revestir-se de uma forma clara, incisiva, precisa. Em lugar de se entregar cegamente aos pensamentos que possam surgir, poderá encontrar um ponto de apoio nos pensamentos elevados ou em cogitações abstratas, como, por exemplo, o que significa a verdade? O valor da coragem, o heroísmo, a filantropia, a harmonia da natureza, etc. Então tem N formas da gente conseguir fazer com que esses pensamentos que estão nos atrapalhando, que a Viviane acabou de dizer, citar, para a gente aquietar essa mente, né? Só com essas dicas de começar a substituir por outras palavras, por outros pensamentos que sejam mais construtivos, repetindo, tipo, o que significa a verdade? Qual o valor da coragem, o heroísmo, a filantropia, a harmonia da natureza? E assim a gente chega lá.
A voz do grego silenciou. Puxa, por que será? Será que não está transmitindo? Eu não botei aqui para não dar. Deixa eu ver se está tudo ok. Está tudo ok, tá? Não tem nada. Minha voz não silenciou, não. Essa voz do silêncio é o contato com o imanifestado? Não necessariamente, porque o contato com o imanifestado só quando você se torna o imanifestado também. Aí você não tem divisão, você tem a consciência do todo, aí sim você já não tem sequer essa dúvida, né? Mas não deixa de ter o manifestado já é superior a tudo isso, mas a voz do silêncio já é o caminho para você compreender o que seja o manifestado. Marli, é isso, na prática é diferente, não vai existir nada que explique para cada um de nós o que é se não aprendermos a sentir. A cada um de nós sente diferente, não existem processos iguais, com certeza. Como não existem impressões digitais iguais, não existem processos iguais, cada um no seu processo. Délia, ditado chinês: temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, falar menos e ouvir mais. Tanto externo como interno, o produtivo é divino. É isso mesmo. Mas a gente tem que perceber que a gente tem sempre que ser lembrado, né? A gente sabe de tudo, mas a gente não pratica. Tem razão, eu sabia disso, que a Délia acabou de dizer. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouça mais, fale menos, né? Silenciar. Esse silêncio é necessário. Não adianta ficarmos aqui todos os dias, todas as manhãs, trocando as ideias, a gente não pratica essas ideias, né? Passa aí, a gente daqui a pouco entra no cotidiano, vai almoçar, receba os amigos, então tem que pagar a conta, isso aqui, então, acabou tudo aquilo que nós falamos, caramba, se foi. Né? Vamos gravar isso aqui, vamos assistir depois de novo, num momento assim, tranquilo, vamos começar a exercitar, vamos começar a mexer com isso, experienciar, ver o nosso avanço. Isso é bacana, né? Quando você consegue andar alguns metros, isso é maravilhoso. Para quem não conseguia andar sequer centímetros, cada um sabe o que eu estou falando, né? Então tá. A entrevista de ontem sobre o mundo astral fala isso, diz o Enio. Newton, o silêncio nos permite navegar no oceano da vida, expandir nossa consciência para podermos entender, eu não digo nem a obra do Criador, Newton, entender o processo da criação, né? Essa imanifestação que a gente falou nessa semana ou na semana passada, não sei, quando a gente começa a falar sobre a temporalidade, a gente começa a viver na temporalidade, né? Então hoje, como bem lembrou o Jorge, difícil deixar de citá-lo aqui, né? Quando a gente fala de solidão, quando a gente fala de silêncio, nós entramos na solidão e entramos no silêncio. Então nós já estamos lá, já estamos em interação agora, todos nós aqui, com a solidão e com o silêncio. Nós demos um ponto de vista, uma forma de abordagem sobre solidão e silêncio, que nos permite que possamos usufruir dessas 2 mágicas palavras, né, solidão e silêncio, tão importantes para o que nós todos buscamos, né? Às vezes a gente nem sabe o que busca, mas é que nem a intuição daquele animal, né, que segue, eu sei que a água está para lá, eu sei que a varinha está para cá. Só sei que todos nós estamos buscando alguma coisa, senão não estaríamos aqui conversando hoje pela manhã, né? Então, beleza, eu acho que por hoje é só. E um bom fim de semana sempre para vocês. Segunda-feira nós estamos aqui de volta com o tema que se apresentará, né? Então, um fraterno abraço, um feliz sempre. Antes disso, deixa eu falar com a Viviane. Marli, o sentir com a mente concreta é somente com os 5 sentidos do corpo físico. Isso é verdade. Inclusive o Jorge disse que tem um que não está se manifestando, né? Jane, um forte abraço aí para você, para todos os nossos amigos brasileiros que moram aí na Suíça, né? E obrigado por ter participado e engrandecido o nosso chat. Fraterno abraço então a todos. Eu vou me despedir por um dia. Pode citar bacana, nome. Obrigado, José, Lisa, Débora Mata, Vivian Santos, Lígia, Júlio Correia, Graça, Francisca, Thaís, André, Simone, Elizabeth, Luiz, Catarina, Minoro, Evandro, Luiz, Enio,
o nome desconhecido, Gianni Keller, Marli, Eliana Rotundo, Paulo Veller, Paula Junqueira, Márcia Carromber, Pablo Augusto, Lu e todos Silvana Rosa que passaram por aqui. Então, Marli, não falo desse sentir, do corpo emocional inferior. Beleza. Gente, vocês podem usar essa nossa sala, esse nosso cantinho, para conversar, mesmo quando nós não estamos transmitindo ao vivo. Esse espaço é nosso. Valeu, um fraterno abraço e um feliz sempre.